Das paz, irmãos. Amém. Quero convidá-los a abrirmos hoje no livro de Tiago, carta Tiago, no capítulo 1, os versículos de 19 a 27. Vamos dar sequência a esse capítulo. Nós tivemos a oportunidade de estudá-lo, primeira metade na quinta-feira. Vamos dar sequência em forma de mensagem, de sermão, no final do capítulo. Tiago, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra do versículo 19 ao versículo 27. Todos encontraram? Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27. Obrigado. Leiamos. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor, nós mais uma vez nos dirigimos a Ti, ó Pai, em oração, pedindo agora que Teu santo, poderoso, maravilhoso Espírito que habita em nós, que habita na Tua igreja, nos governe, nos guie ao entendimento pleno da Tua palavra. Que nós possamos compreender o quão o Teu Evangelho é prático, o quão ele é importante na prática diária das nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a entender essas verdades, ajuda-nos, Pai, e motiva-nos a viver de forma digna a verdadeira religião. Em nome de Jesus, nós te pedimos que, com o Teu Santo Espírito, possamos ter o entendimento da Tua palavra, a palavra que provém de Ti, o único e verdadeiro Deus, que é proveitosa, que é apta para todo ensino, toda educação na verdadeira religião e que nos faz viver no caminho certo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Amém. Meus queridos, mensagem de hoje que tem por título Vivendo a Verdadeira Religião. Nós tivemos, como eu disse, a oportunidade de, na quinta-feira, estudar a primeira metade do capítulo de Tiago, capítulo 1 de Tiago, no qual Tiago apresenta para a igreja ali do primeiro século, aos judeus, os hebreus convertidos que tinham sido dispersos pela perseguição mundo afora, verdades importantes e práticas na vida do cristão. Ele nos ensina que o cristianismo não é uma religião teórica, não é uma religião de conhecimento, mesmo ele sendo fundamental e importante,
mas o cristianismo é uma religião prática. É uma coisa, a nossa vida deve ser transformada pelo Evangelho, a ponto de vivermos, de revelarmos isso a todos com as nossas práticas, com as nossas ações cotidianas. Tiago, ele já havia nos ensinado anteriormente que há uma diferença grande entre provação e tentação. Ele já havia nos ensinado que Deus prova o homem, prova a fé dos seus filhos constantemente. E isso deve não ser motivo de tristeza, mesmo a provação muitas vezes sendo árdua, sendo difícil. Deve ser motivo de alegria, porque significa que Deus está cuidando de nós. Ele não tem nos abandonado às nossas próprias paixões, os nossos próprios entendimentos de como as coisas funcionam, de como o mundo é. Mas Ele tem cuidado da gente constantemente. E muitas vezes somos colocados em situações difíceis, de escolhas, que parece que o mundo se bifurca por dois caminhos. Ou eu sigo o caminho do meu coração, ou eu sigo o caminho que Deus mostrou. É esse o caminho que se segue. E constantemente somos postos como cristãos nesses dilemas. E Tiago, ele está nos ensinando que o cristianismo não é uma religião teórica que a gente professa da boca para fora, mas vive de qualquer jeito. A gente deve exercer o cristianismo tomando as decisões corretas. E as provações que Deus nos coloca é para o crescimento espiritual de cada crente, o crescimento da igreja. Nós somos moldados, aperfeiçoados. Porém, quando o nosso coração é obscurecido pelo pecado ou pelos enganos de Satanás, muitas vezes somos tentados, não por Deus, mas pelo diabo e pela nossa própria cobiça, a tomar o caminho mais fácil nessa bifurcação. Portanto, quando você for provado, como o Tiago ensina, não diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, como ele mesmo diz. Nem pode ser tentado pelo mal. Mas significa que Deus está trabalhando em sua vida, moldando o seu coração, forjando como um ferreiro forja uma espada com muito fogo e pancada de martelo, até a gente estar moldado a Cristo, vivendo perfeitamente para a glória dele. As provações, elas são inerentes ao crente. Ela faz parte da vida do crente. Mas por quê? Porque chegará um dia em que nós seremos moldados e aperfeiçoados e seremos igual ao Senhor Jesus Cristo, santos e puros. E nesse dia, daí em diante, por toda a eternidade, não haverá mais provações. Não haverão mais provações. Não haverão mais tristezas, angústias e dores, porque já seremos puros e santos, vivendo em um mundo puro, santo e restaurado por Deus. É assim que, de forma prática, Tiago, ele passa a nos ensinar, como ele estava ensinando a igreja no primeiro século, como viver a dignidade do Evangelho. Como viver na prática a dignidade do Evangelho. Primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã é que devemos estar puros para servir. Esse é o primeiro pré-requisito. Você deve estar puro para seguir. Para seguir o quê? Verdadeira religião, que Tiago fala. Qual a verdadeira religião? Como viver nela? Primeiro ponto é, você deve estar puro para servir. Os versículos 19 a 20, eu peço que os irmãos estejam sempre acompanhando comigo na Escritura, para que a gente não desvie o foco, mas estejamos atentos à palavra de Deus. O versículo 19 diz: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, o primeiro ponto que nós temos é que devemos estar puros para servir. Bom, como nós já vimos, o contexto da carta de Tiago é um contexto que está cercado por muitas adversidades. O povo de Deus, a igreja estava sendo perseguida,
estava sendo privada do seu lar, estava sendo privada da companhia, talvez, dos seus familiares, dos seus antigos trabalhos, do seu sustento, e agora eles estavam vivendo em situações bastante adversas, nos mais diversos sentidos, seja no âmbito emocional, porque aquilo mexia com a vida deles, seja no âmbito financeiro, pessoal, tudo estava abalado por causa da perseguição. Perseguição forte, perseguição de morte para os cristãos. E é muito comum, em momentos de provação, pela fraqueza do nosso coração, que muitas vezes caiamos em tentações. Muitas vezes nós andemos pelo caminho errado nessa bifurcação. E Tiago agora ele está ensinando que a igreja deve estar, pelo contrário, alegre pela aprovação. Alegre porque contempla a eternidade. Porque contempla aquele a qual diz servir que é eterno, que é perfeito, que é santo. Por isso nós devemos aplicar esses ensinos a nós hoje. Por outro lado, quando nós caímos em tentação, quando nos comportamos de forma reprovável, quando não nos sentimos alegres no modo de Deus agir em nossas vidas, isso desagrada ao nosso Deus. Isso tem desagradado ao nosso Deus. Tiago ele começa a dar agora a mostrar situações práticas de como nós podemos fazer isso. Aquela igreja, aquele povo estava dividido, a perseguição fez com que gerasse contendas, momentos difíceis, a gente passa a descontar as coisas ou agir de forma inesperada contra o nosso próximo, e aquela igreja estava desse jeito, estava muito difícil. Tiago agora ele começa a remediar a situação com um verdadeiro ensino. E esse ensino é totalmente aplicável para nós hoje. Nós continuamos nessa mesma situação. Mesmo não passando pelas perseguições que aquele povo passava, nós continuamos fazendo os mesmos pecados. Tiago ele diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, como viver de forma prática o evangelho? Como que uma pessoa olha para você, uma pessoa que nunca viu, e pela sua atitude no dia a dia, ela reconhece que ali tem um verdadeiro crente. Que ali tem uma pessoa diferente. Diferente do senso comum, diferente das pessoas comuns que estão no mundo. Como nós somos reconhecidos, como nós podemos ser testemunhas vivas de Cristo. Ele começa dizendo: vocês sabem estas coisas, ou em outras traduções, sabeis estas coisas, aprendam isso. Então, como o Tiago começa assim no versículo 19, significa que aquilo que ele vai dizer é muito importante. E talvez para alguém pareça uma coisa muito simples o que Tiago vai falar, mas na verdade é muito importante. A igreja precisa ter um comportamento santo. É isso que nos diferencia dos ímpios. É isso que nos diferencia de nós mesmos do passado, do nosso velho homem. Observe que as diferenças que Tiago apontam não são e nem devem ser teóricas apenas. Não. Essas são diferenças práticas. Elas não são diferenças que se encontram no campo das ideias, mas que são realizadas no dia a dia, na vida comum. Aqueles que foram transformados por Cristo, eles devem apresentar no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, as práticas de alguém que teve sua vida renovada. Ele deve apresentar-se como uma nova criatura para todos, vivendo a vida comum, a vida ordinária do dia. Nós dizemos que não somos mais desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Portanto, como novas criaturas, devemos viver aqui para a glória de Deus. Tiago ele nos apresenta, nesse versículo 19, 3 ensinos claros de como viver a vida de forma justa e correta diante de Deus. De forma simples e prática. Em primeiro lugar, meus irmãos, ele começa dizendo: cada um esteja pronto para ouvir. Cada um esteja pronto para ouvir. Olha, coisa simples. Não precisa de uma grande exegese, de recorrer talvez aos originais, para entender o que Tiago está dizendo. Cada um seja pronto para ouvir. Quando nós paramos para refletir a simplicidade desse ensino, de fato, deve fazer a gente pensar, matutar, como
dizemos por aqui, né? Por que eu sou tão desleixado em fazer uma coisa simples? Por que eu sou tão fraco ao fazer o óbvio, o básico? Nós vivemos numa era que, para muitos, ser cristão é alguém que faz o impossível. É alguém que faz obras miraculosas, né? Ou que conhecem as chaves do sucesso pessoal, como o evangelho falso, o coach que ensina, né? Que você deve, sei lá, ser um super-humano, talvez. Ou ainda que a sua fé leva para eles as riquezas desse mundo. Riquezas de todos os tipos. A verdade é que a palavra de Deus ela não ensina nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas são apresentadas como marca de um verdadeiro cristão. Tem pessoas extremamente ricas, extremamente bem-sucedidas, pessoas com muitos amigos, pessoas felizes, no sentido comum da palavra, que nunca conheceram a Cristo. Essas não são marcas de um verdadeiro cristão. Com tantos enganos sendo apresentados pelos falsos profetas, falsos mestres, pelo mundo, pelos nossos próprios corações, é necessário que nos seja dito aquilo que é básico, que é óbvio. Nós devemos estar sempre prontos para ouvir o nosso próximo. Coisa simples. Essa é uma marca do verdadeiro cristão. E na verdade, me parece que é uma coisa muito fácil de se realizar. Você ouvir o próximo. Você não tem um esforço físico, não gasta dinheiro, não. É só ouvir. Mas não é. Não é fácil. Não é fácil porque nós somos pecadores. Não é fácil porque nós somos extremamente egocêntricos. Não é fácil porque nós somos vaidosos, egoístas. Investir tempo nas pessoas, ouvir, conhecer as necessidades parece algo extremamente penoso. Acredite se quiser, eu já ouvi de um pastor que ele não tem paciência para conversar, que ele não tem paciência para ouvir as pessoas. Quantas são, meus irmãos, as reflexões que nós já lemos ao longo da nossa vida? Você tem 2 ouvidos para ouvir, mas só uma boca para falar. Quantas são? Tiago está dizendo, o verdadeiro cristão, olha, a igreja está passando por problemas terríveis, perseguição, crises, talvez gente passando fome, precisando que a diaconia ali juntasse dinheiro, colhesse ofertas para aquele povo. Muita gente passando necessidade. Tiago diz, você deve estar pronto para ouvir. É óbvio que esse ensino ele não é sem sentido, é óbvio que ele é prático, que ele é necessário para a igreja. Palavra usada, seja pronto para ouvir. O pronto é taxis do grego. Daí que vem táxi, né? Uma coisa rápida, quando você precisa de um lugar para o outro de forma rápida. Ou seja, você deve estar sempre pronto, breve para ouvir, para escutar. Um cristão, ele empaticamente deve estar sempre pronto para ouvir. Seja para aprender, ou seja, principalmente para acolher a necessidade do próximo. Nós somos chamados para ser ajudadores uns dos outros, para ser apoiadores uns dos outros. É assim que a igreja se mantém. A igreja se mantém porque o Senhor nos ensina a viver a vida comum, a viver como uma comunidade, ajudando uns aos outros. A verdade é que o cristão, ele ouve o próximo. Isso é uma característica. Escute as pessoas. Em segundo lugar, nesse mesmo versículo, Tiago diz, mas seja tardio para falar. Você deve ser pronto para ouvir, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. Essa deve ser outra característica marcante do cristão. O cristão não precisa ser aquele que grita o glória a Deus mais alto. Isso é desnecessário. A gente nem vê isso na Bíblia. Apesar que nós devemos dar glórias a Deus. O cristão não precisa ser aquele que anda de terno para cima e para baixo. A marca de um cristão na prática é que ele é um servo do Senhor. Sendo assim, ele faz essas coisas que parecem simples. Ele ouve, ele fala pouco, ou seja, escuta mais do que fala. A maioria de nós é muito breve ao falar. Eu falo por mim mesmo.
Quando agimos assim, meus irmãos, atropelando as coisas, falando, nós acabamos por suprimir a necessidade dos aflitos, daqueles que precisam dizer, aqueles que precisam falar de fato o que estão passando, o que estão sentindo, quais as suas necessidades. E nós, vaidosamente, gostamos de falar. Que falar é melhor. Né? Lembremos bem, meus irmãos, do exemplo deixado pelo nosso próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele sempre ouvia a necessidade daqueles que o procuravam. Não temos exemplo de Cristo interrompendo o necessitado. Não, você não vai falar, eu já sei qual é a sua necessidade. E ele sabia qual era a necessidade, e ele sabe, porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas antes da palavra me chegar à boca. Mas ele ouvia. E mais, ele continua ouvindo absolutamente tudo hoje. Quando oramos, ele ouve as nossas necessidades. Então, aprendamos do Senhor que é bom. A ouvir, a ser tardio para falar. Nós devemos ouvir para dar socorro. Como imitadores de Cristo, nós devemos saber o momento de estar em silêncio. Nós devemos saber o momento que é só para ouvir, que é para servir a igreja, sim. Todos nós fomos chamados para servir. Não há aquele que serve porque é o que toca, o que canta, ou o que está pregando. Todos foram chamados para servir. Sirva naquilo que o Senhor lhe chamou. Nós devemos ser imitadores daquele que ficou conhecido por ser a ovelha muda, que não falou diante dos seus tosqueadores. Cristo, a ovelha muda. Que sejamos tardios, meus irmãos, para falar. Essa é outra simples e marcante característica do cristão. A palavra tardio aqui significa que a pessoa espera para refletir. É aquele que reflete sobre aquilo que fala. Antes de abrir a boca, ele pensa para que não fale nada inadequado. Nas palavras do salmista Davi, ele diz: põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Olha a importância da fala. E os perigos da fala quando é mal direcionada. Em terceiro lugar, Tiago nos ensina que nós devemos ser tardios para ficar irado. Seja tardio para falar e tardio para se irar. E tardio para ficar irado. Quem aqui nunca ouviu dizer a famosa frase: eu não levo desaforo para casa, né? Fulano não leva desaforo para casa. Essa frase ela reflete bem como nós somos breves, né, para falar, como nós somos breves para ficar irados com qualquer coisa, né? Como nós vivemos num mundo egoísta de que aquilo que eu quero tem que ser dito do meu jeito e nada pode me interromper. O cristão autêntico, meus irmãos, ele deve estar alerta para essas duas coisas que geralmente caminham juntas. Ser tardio para falar, ou seja, refletir bastante em todos os prós e contras daquilo que você tem a dizer, e não se irar facilmente. Essas devem ser algumas das virtudes que o Espírito apresenta na vida daqueles em que ele habita. Mansidão, domínio próprio. É nessas coisas comuns, simples, que todo mundo sabe na teoria, mas não realizam na prática. É nessas coisas que são reconhecidos os filhos de Deus. É nessas coisas que são reconhecidos os filhos de Deus. Na maioria das vezes que nós ficamos irados com alguma coisa, contra algo, contra alguém, a maioria delas a gente faz isso por motivo injusto. Nenhum desses motivos, na maioria das vezes, visam a glória de Deus. Não, estou irado porque existe uma coisa que não pode acontecer. Existem motivos para estarmos irados, indignados. Existem motivos. Mas a maioria das vezes que nós estamos irados são por coisas fúteis. É porque a gente é vaidoso. É porque alguém esbarrou na gente. É porque alguém pisou no nosso calcanhar, no nosso calo, perdão. Aí a gente quer, não, ele tem que pagar por isso. Mais uma vez somos direcionados a olhar para o Senhor,
que mesmo sofrendo o maior dos suplícios, a maior das dores, ele misericordiamente olhou para os seus algozes e perdoou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O ensino de Tiago é prático. É suprima a sua vaidade. Anule a sua vaidade, o seu ego. Você não tem motivo para ser assim. Cristo já lhe deu a vida. Ele já lhe deu a salvação. Você está caminhando para a eternidade de glória. Não há motivo para ser assim. Isso não significa, meus irmãos, que o crente deve ser um bobo, né? Enganado por todo mundo, ser feito de chacota. Não é isso. Significa que nós não devemos pagar o mal com o mal. E nem devemos ser explosivos, porém mansos, sábios, humildes em todas as circunstâncias. Quando nos indignamos com algo, nós devemos exercer a sabedoria que vem do alto. E sempre olhar para a eternidade. É assim que somos refrigerados pelo amor de Deus. Pela glória eterna que nos seguirá. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 19 a 21, ele traz uma contribuição prática nesse mesmo sentido ao falar sobre os inimigos. Esse mesmo sentido, só que falando de inimigos. Ele diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Ou seja, não se irem facilmente. E nem apliquem a ira de vocês. Mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, Paulo ele cita um salmo: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso é viver o cristianismo na prática. Não adianta você conhecer todas as doutrinas da graça, toda a soteriologia. Não adianta você conhecer a melhor escatologia. Não adianta você dizer eu sou amilenista. Não adianta você dizer nada disso se você não consegue viver um cristianismo autêntico. Teologia é extremamente importante. Extremamente e fundamental para a igreja. Afinal, é assim que a gente consegue viver. Mas só ela, sem a prática visível, sem a prática dessas verdades, significa então que você é apenas um joio no meio da igreja. O diabo ele conhece toda a teologia. Mas não significa dizer que o conhecimento dele o leva à graça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se nós somos ensinados a agir assim para os inimigos, é Paulo ensinando quanto aos inimigos, que dirá com o nosso próximo? Que dirá com o nosso próximo? E talvez a gente tenha um senso de que, porque a pessoa é amigo, né, é um irmão, é mais fácil a gente descontar, não, depois está tudo certo. Nós devemos ter o senso de santidade, de aplicar a justiça de Deus constantemente nas nossas vidas e viver para a glória dele. Se nós somos ensinados a agir assim quando nós somos maltratados, confiando em Deus, depositando nele as nossas esperanças de justiça, que dirá quanto às pessoas que nós dizemos amar, dirá quanto a elas. Porque somos ensinados a agir assim, meus irmãos, a não querer aplicar a nossa ira, que vem do nosso senso de justiça. Porque nós somos ensinados a viver com mansidão, com domínio próprio, mesmo diante dessas situações desconfortáveis que nós passamos na vida, das tribulações, das provas. Tiago responde, no versículo 20, acompanhe comigo o que Tiago diz. E essa informação é extremamente importante. É um princípio que nós devemos carregar com maior cuidado para que a gente não caia. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira que vem de você não produz a justiça de Deus. Nós ainda somos pecadores. Nós ainda somos suscetíveis ao erro. E muitas vezes nós nos iramos com muita brevidade, né? A gente é para ser tardio para se irar. A gente faz o contrário. A gente é para ser rápido ao ouvir. A gente é rápido para se irar e tardio para ouvir. A gente faz o contrário.
Por isso nós devemos guardar esse ensino. Por isso que nós devemos exercitar. Não é uma coisa fácil. Nós devemos exercitá-lo cada dia nas nossas vidas, confiantes que ouvir e seguir a palavra de Deus é sempre, sempre, sempre o melhor caminho para seguir. Versículo 21, encerrando essa primeira parte, Tiago diz: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão, deixando toda impureza, ou seja, se purificar, largar o pecado e o acúmulo de maldade, ou seja, joguem fora essa maldade, não acumulem. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. A palavra foi implantada, agora acolham, pratiquem aquilo que vocês já ouviram, a qual é poderosa para salvá-los. Essa palavra é poderosa para salvá-los. Nesse ponto, meus irmãos, somos ensinados pela palavra de Deus que para servir a Ele, verdadeiramente é necessário praticar a sua palavra que nos foi entregue. É na palavra de Deus que conhecemos a sua graça para a salvação. E é também nela que somos ensinados a viver como verdadeiros salvos. É a mesma palavra. A mesma palavra que diz o que Cristo fez por nós, que nos leva a um bom entendimento, uma boa teologia. É a mesma que diz o que nós devemos fazer hoje. Não faz sentido eu pegar uma parte e desprezar a outra. Nós devemos acolher com mansidão a palavra de Deus que foi implantada em nós, com a certeza de que ela nos conduz pelo Espírito, com Cristo, à salvação do nosso Deus. Sendo assim, meus irmãos, estejam sempre diante de Deus puros e sem maldade, para que a palavra do Senhor frutifique nos vossos corações. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã, nesse dia do Senhor, está nos versículos 22 a 25 de Tiago. Nós devemos ser praticantes da palavra. Primeiro nós devemos estar puros, como vimos. E agora nós devemos ser praticantes. Olha o que Tiago diz. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. No versículo 22, meus irmãos, Tiago nos apresenta uma simples e importante verdade. Infelizmente, nós podemos observar na convivência comum das igrejas evangélicas, em geral, que esse ensino é extremamente negligenciado por aqueles que se dizem povo de Deus. Parece que isso aqui é extremamente negligenciado. Tiago diz: sejam praticantes na palavra e não somente ouvintes. Nos dias de hoje, certamente podemos apontar para inúmeros ouvintes da palavra de Deus. Conheço muitos que ouvem, que vão religiosamente domingo após domingo para a igreja, a gente consegue apontar. Fulano é ouvinte, é ouvinte, é ouvinte. Muitos. Todos nós somos ouvintes aqui, inclusive, também. Infelizmente, não podemos fazer o mesmo para os praticantes. Infelizmente, boa parte desses ouvintes não são praticantes daquilo que ouviram. Entram por um ouvido, sai pelo outro. Nesse livro, nós aprendemos que o cristianismo ele não é teoria. Viver o evangelho não é uma coisa teórica, é uma coisa prática. É praticar a fé que você recebeu. O cristão autêntico ele põe em prática aquilo que a palavra sabiamente já o ensinou. Não podemos dizer, pensar que roubar é pecado e continuar roubando. Não posso dizer que falar a verdade é o certo e continuar mentindo. Não faz sentido, é incompatível. O evangelho é prático. No versículo 22, Tiago acrescenta:
uma triste verdade sobre aqueles que eu chamo apenas de ouvintes teóricos, digamos assim, da palavra de Deus, ou seja, aqueles que não praticam. Tiago, ele diz, vocês estão enganando a vocês mesmos. Vocês estão enganando a quem? Vocês que só o fato de estar aqui religiosamente, ou estar em qualquer igreja, você vai enganar a Deus por isso? Porque o seu nome está escrito no hall de membros de uma comunidade evangélica, ou de qualquer que seja a religião? É óbvio que não. Esse é o estado, meus irmãos, de todo aquele que vive a falsa religião. E com isso eu não estou dizendo que a igreja em que ele pertence é uma igreja falsa. Porque em todas as igrejas verdadeiras podem existir, na verdade, falsos religiosos. A falsa religião é aquilo que você traz para si, que você professa com a boca, mas sua vida diz o contrário. Ouvir a palavra e não praticar é auto-engano. É o auto-engano do pecado. É caminhar, como disse um pregador há pouco tempo, anestesiado para o inferno. Eu vou aqui para a igreja, encho a minha barrinha de fé, né? Vou consumindo ela durante a semana. Agora não, vou lá. Mas só isso, religiosamente. Nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 7, os versículos 24 a 27, dizem assim. Os irmãos não precisam abrir, eu leio. Fiquem tranquilos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que pratica as palavras, os ensinos de Cristo. Isso é o próprio Senhor falando. É comparado a um homem que constrói a casa sobre a rocha. Cai a chuva, ou seja, são as provações, as dificuldades, as perseguições. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. A palavra de Deus. Sobre Cristo verdadeiramente. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Isso é insensatez. Ouvir a palavra de Deus, os ensinos do Evangelho, e fazer pouco caso, é ser insensato. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Esse é todo aquele insensato que ouve, mas não pratica. É aquele que está cometendo auto-engano de achar que ser ouvinte apenas do Evangelho é ser um cristão. Esse é o triste fim daqueles que não atentam verdadeiramente para a palavra de Deus. Voltando para o nosso texto de Tiago, os versículos 23 e 24 dizem: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é ouvinte, mas não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, como se olhasse apenas para o espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. O homem que ouve a palavra e não coloca em prática, meus irmãos, é comparado com um narcisista, alguém fútil, que se deleita momentaneamente sua própria beleza, suposta beleza, na sua própria aparência, por alguns instantes, fica se olhando no espelho, se admirando, mas depois que sai, ele se esquece. Você não fica se olhando o tempo todo. Esquece como é sua aparência. De nada vale mais a sua beleza. Você agora vai viver a vida como se aquilo ali não servisse para nada. É a mesma coisa daquele que contempla a palavra de Deus e se esquece de agir de acordo com ela. Só fez gastar tempo, perder tempo. Isso é viver uma vida de futilidade, sem propósito, sem sentido, desprezar as boas dádivas de Deus. Ouvir e não praticar o Evangelho. Por outro lado, meus irmãos, no versículo 25, Tiago diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse é bem
aventurado no que realizar. Observe as características que Tiago apresenta para a palavra de Deus. Ela é perfeita e ela traz liberdade. A lei perfeita e lei da liberdade. Aquele que vive assim, meus irmãos, Tiago diz que é bem-aventurado. Ou seja, aquele que vive assim é feliz. Esse é o significado de bem-aventurado. Feliz é aquele que ouve e pratica as palavras. Feliz é aquele que ouve, pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. Por que é feliz? Porque mesmo passando pelas tribulações, que é Deus moldando o nosso coração, ele permanecerá firme e permanecerá para a eternidade com Deus. Isso é a verdadeira felicidade. Portanto, você deve ser um operoso praticante. Você deve ser um praticante ávido da palavra de Deus. Assíduo, verdadeiramente, constantemente, rápido para praticar o evangelho. Para praticar aquilo que você tem ouvido. E só assim é que você será verdadeiramente feliz. Feliz no sentido pleno. É assim, meus irmãos, que se goza a verdadeira felicidade. Só quem anda pelo caminho da retidão, só quem anda pelo caminho da justiça, é que pode conhecer a beleza da glória eterna de Deus. Aqui a gente contempla a nossa felicidade, a nossa alegria na eternidade. Mas chegará o dia que isso se concretizará na história. E que aí seremos plenos. E que aí não terá mais tribulação, angústia, não terá mais o medo da tentação, pois o pecado vai ser aniquilado. Seremos revestidos de incorruptibilidade. De fato, isso não mais poderá nos assustar. Terceiro ponto, meus irmãos. Terceiro e último ponto dessa manhã. Tiago nos apresenta que devemos ser verdadeiros religiosos. Não falsos religiosos, mas devemos ser verdadeiros religiosos. Os versículos 26 e 27 dizem assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. O comentarista desse texto nos lembra que a verdadeira religião está muito além de doutrinas, de ritos, de uma liturgia. A verdadeira religião está muito além disso. Então devemos ter muito cuidado para que não haja um abismo entre o que nós professamos, o que nós dizemos crer, com aquilo que nós de fato fazemos no nosso dia a dia. Na verdadeira religião, esse abismo, essa separação não existe. O que a gente diz crer, a gente faz. Essa é a verdadeira religião. Esse é o verdadeiro cristianismo. Tiago faz um alerta bem claro, meus irmãos, claro e prático, para todo aquele que diz fazer parte da igreja de Deus. E se Tiago está fazendo esse alerta de cara no capítulo 1, no começo, ou seja, da sua carta, para uma igreja que estava padecendo grandes necessidades, grandes problemas de perseguição, significa que esse tema é extremamente importante, que faz toda a diferença prática no nosso dia a dia. Se você não domina a sua língua, você está se enganando e a sua religião é vã. É isso que Tiago diz. O que Tiago escreve para a igreja de Deus, e como ele escreve é muito sério. Isso deve mover em nós, meus irmãos, um senso de responsabilidade nessa área. Nessa área bem específica na nossa vida. Ele está alertando para o perigo do mau uso da língua, para o perigo do mau uso da fala, daquilo que você profere, daquilo que você diz. A gente tem que ter cuidado. A forma como nós usamos a nossa língua é um grande espelho daquilo que realmente cremos, daquilo que realmente vivemos e praticamos. Dominar as palavras não é algo fácil. E eu não estou falando aqui de domínio no sentido de ser eloquente. É de saber o que dizer e quando dizer. E de saber o que você não pode dizer. Nós temos que exercitar nas nossas vidas, diariamente, cotidianamente. Só assim a gente consegue viver para a glória de Deus.
Toda a escritura ela está cheia, é repleta a Bíblia de ensinos sobre o bom e o mau uso da língua, sobre como nós devemos refrear a língua. Se nós atentarmos para esses ensinos e praticarmos eles, as nossas vidas realmente serão transformadas, serão diferentes. Influência total. Quantas vezes você não se arrependeu daquilo que você disse, que gerou consequências terríveis? Ou daquilo que você deixou de dizer que deveria ter dito, para que uma causa fosse aplacada, melhorada? A língua é muito perigosa quando mal usada. Agora, e nós que somos cristãos? Observe alguns versículos. Eu leio, os irmãos ouvem. Vocês querem viver muito e viver bem? Salmos 34, 12 e 13 diz assim: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem de vocês ama a vida e quer longevidade, quer viver muito para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Já em Provérbios, nos ensina, você quer viver sabiamente? Provérbios 39:1, Salmos 39:1 diz: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Se for necessário, tape a sua boca, não fale. Se isso é uma ação prática, decida não pecar, decida guardar a sua língua do mal. Quer ser um servo de Deus sensato? Provérbios 10, 19 a 21 diz: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, ou seja, coisa boa, preciosa. Mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Se você tem esse dom que Deus lhe deu de poder falar, acredito que todos aqui temos, fale para a glória de Deus. Use a sua língua para o bem. Em Provérbios 12, de 15 a 19, é dito: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Provérbios ele resume o capítulo 1 de Tiago. Escute mais. Fale aquilo que é santo. Ignore os insultos para não se irar. É assim que vivemos praticamente para a glória de Deus. Quantas famílias, meus irmãos, não são destruídas por palavras? Quantas amizades não se perdem? Quantas igrejas não se desfazem por causa de mentira, de palavras? A palavra é perigosa. Não no sentido de que a palavra tem poder, mas nós devemos saber usá-la. Não no sentido místico, mas prático da coisa. Muitas são as passagens bíblicas que nos ensinam os perigos do mau uso e as virtudes do uso correto da língua. Se você foi chamado por Deus para servi-lo, para ser um verdadeiro crente, meus irmãos, use a sua língua para o bem. Purifique o seu vocabulário, elimine as palavras torpes, elimine da sua vida as más conversações. Use a sua língua para proclamar as bênçãos do Evangelho. Pregue a palavra de Deus. Não seja um maledicente, ou seja, não cometa injúrias, mentiras contra os outros. E na dúvida, ouça essa recomendação, na dúvida, fique calado. Use a sua língua, a sua boca, para glorificar a Deus. Essa é uma característica do verdadeiro cristão. O bom uso da língua. Você deve começar ainda hoje a praticar, a exercitar essa área da sua vida. Todos nós devemos, constantemente. Abra comigo no capítulo 3 de Tiago. Capítulo 3 de Tiago. É tão importante isso que ele volta a falar no capítulo 3.
os versículos 1 a 12. Olha o que Tiago diz mais sobre como dominar a língua, como refrear a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais inculpa. Porque muitos queriam estar nessa posição de fala, de estar falando, estar ensinando. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, olha o que é dito. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, se você refreia a sua língua, você é capaz de refrear todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E que ensinamentos incríveis de Tiago. Como a palavra de Deus é uma coisa linda. Muito claro. Quão importante. Quanto nós devemos exercitar essa área das nossas vidas. Versículo 27, Tiago, capítulo 1 de Tiago, ele encerra dizendo: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, ele nos ensina que a religião pura e sem mácula, ou seja, sem sujeiras, a religião verdadeira, ela não consiste somente no crer naquilo que é correto. Isso é extremamente importante, isso é fundamental, crer naquilo que é correto. Mas é também praticar aquilo que nós dizemos crer. É a religião cristã autêntica, a verdadeira religião, ela combina a verdade que é apresentada nas Escrituras com a prática da verdade, que é o Espírito Santo direcionando as nossas vidas para cumprir aquilo que aprendemos nas Escrituras. Ao falar de visitar os órfãos e as viúvas, que eram os maiores necessitados desse contexto aqui, perseguição naquela época. Quem sofreria mais? Aquela que não tinha o provedor do lar. As crianças que não tinham condições ainda de se manterem. Esse era o contexto. Mas ao falar isso, Tiago está nos ensinando que devemos ajudar todo aquele que necessita. Todo necessitado. A igreja é chamada para isso. Para ser luz, para ser o sal da terra. Para ser aquilo que dá sabor à vida. Nós somos chamados para uma vida prática, um evangelho prático, para a glória de Deus. Assim como Jesus se compadeceu de nós e fez o que nós não podíamos fazer, você deve auxiliar o necessitado naquilo que ele não pode fazer. E assim Deus é glorificado nas nossas vidas. A verdadeira religião é o cristianismo crido e praticado. Nós aprendemos nessa pequena exposição, nesse pequeno texto de Tiago é: ouça muito, fale o necessário
Não se ire facilmente. Se purifique constantemente, largue os pecados, busque melhorar cada dia. Seja manso, seja obediente, seja praticante da palavra. E é tudo isso. Refreie a sua língua. Ajude ao próximo. Ajude ao necessitado. Esse é o cristianismo prático. É assim que nós devemos viver dia a dia. Quando nós saímos daqui, fomos fazer qualquer outra coisa, no decorrer da semana, trabalhando, estudando, lembrem dessas palavras e ajam para a glória de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Se vocês se coloquem de pé para a gente orar e cantarmos um cântico depois. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela beleza da tua palavra, pelo teu amor, pela tua glória, pela tua salvação. Nós te louvamos por quem tu és, Pai. Nós te damos graças porque o Senhor nos direciona os passos, direciona os nossos caminhos e nos ensina a viver para a tua glória, nos ensina a viver verdadeiramente. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, e ajuda cada um dos irmãos aqui presentes a viver o Evangelho, a viver a prática cristã no dia a dia, para a tua glória. Em nome de Jesus, nos auxilia, Pai, com o teu Santo Espírito. Move em nossos corações o desejo de te servir mais e mais. Pois foi para isso que fomos criados, foi para isso que fomos libertos, e é para isso, Pai, que caminhamos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.